Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Karl-Heinz Kinetz, que é engenheiro do ITA, professor no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das escolas mais prestigiosas do nosso país, bastante conhecida. O Dr. Kinetz, ele tem o seu doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica Federal de Zurique, na Suíça. E atualmente ele ensina, a especialidade dele é Sistemas de Controle, que tem a ver com automação, não é isso? Muito bem-vindo ao nosso programa, alegria recebê-lo aqui. Deixa eu começar fazendo a seguinte pergunta. Você é professor de uma das escolas mais conhecidas do nosso país pelo rigor científico, pela qualidade. Com certeza é uma instituição que preza muito pelos critérios científicos, mas ao mesmo tempo o senhor é um cristão, uma pessoa que declara crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, como é que você concilia essas duas coisas? Não existe ou existe alguma coisa na ciência, na pesquisa, na tecnologia que lhe obrigaria a não acreditar na Bíblia ou no próprio cristianismo? Bom, obrigado por me receber aqui, né? Na verdade, me voltando aí à sua pergunta, eu acho que é justamente o contrário, né? Sabendo que a ciência que nós praticamos hoje nasceu praticamente em berço cristão, né? Eu sinto até uma confirmação, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de fundamento que a ciência teve no início, né? Principalmente na fé cristã. Então, não há na ciência algo que me leve a desacreditar na Bíblia, né? Isso seria um absurdo. Ainda mais, eu acho que hoje nós vivemos uma época muito interessante, em que nós tivemos pesquisa bíblica exaustiva sendo feita, então nós confiamos muito nesses textos que estão aí, né? Que nos falam de Jesus e etc. Né? Você falou que a ciência ela começou com cristãos. Sim. Então, poderia dar algum exemplo de pesquisadores cristãos e que ramo de ciência eles trabalharam ou se tornaram conhecidos ou importantes? Sim. Bom, assim, os primeiros dois a usarem, né, o método científico de uma forma parecida como a gente usa hoje seriam Grosseteste e Bacon, né, que viveram no século XIII. Mas os grandes cientistas, os primeiros, mais antigos, né, grandes cientistas que a maioria de nós conhece, Kepler, né, Newton, aí chegando assim mais para a minha área de engenharia elétrica, né, Ampère, Volta, Maxwell, Faraday, Henry, eu poderia ficar citando aqui dezenas de nomes, né? Então... E por que geralmente isso é omitido em sala de aula? O que eu quero dizer é o seguinte: hoje em dia a gente raramente ouve dizer que a ciência moderna ela nasceu a partir da pesquisa, da influência e da inteligência de pesquisadores que tinham um compromisso cristão. Por que isso não é dito em sala de aula? Bom, então, eu vejo aí, assim, eu estou conjecturando, certo? Mas eu vejo duas possíveis razões. A primeira é que a pessoa que dá aula, né, talvez não saiba, né? Porque, como não é dito na sala de aula hoje, o aluno não ouve e também não pode passar isso adiante. Quando ele vira professor, ele também não tem a menor ideia disso. E um outro professor que talvez saiba que Kepler foi cristão, que Ampère, né, foi cristão, etc., ele talvez ache que o fato deles terem professado a fé cristã não tinha nada a ver com a ciência deles, aí ele omite porque ele acha que são duas coisas diferentes, ciência, fé, né? E acha que tudo bem. Isso eu vejo assim, é um exemplo, então generalizar com base nesse exemplo é perigoso, mas uma coisa muito interessante são as biografias de Maxwell, né? A primeira biografia de Maxwell, de 1899, ela expõe assim muito claramente a vida de Maxwell, inclusive a fé dele, né?
Agora, no ano passado, eu li uma outra biografia publicada por uma editora muito famosa, Wiley, né? Uhum. E lá a menção à Fred Maxwell é quase zero, né? Quer dizer, foi, não sei, eu não diria extirpado, mas não foi colocado porque o biógrafo acha que não tem nada a ver.